Bom dia, telespectador amigo. Aqui estamos mais uma vez com o programa Espírita Caminho de Luz, procurando levar a você a nossa mensagem de amor. E nós vamos iniciar o nosso programa de hoje com a mensagem do livro Agora é o Tempo, psicografado pelo nosso querido Chico através do Espírito de Emmanuel. A mensagem intitula-se O Pássaro Dourado. Conta-se que Ramsés II possuía enorme coleção de pássaros treinados para comunicação, aves semelhantes aos pombos-correios da atualidade. Depois de algum tempo em que os mensageiros alados desempenhavam serviços de intercâmbio com segurança e eficiência, a magnanimidade real deliberou honorificar 6 deles que se revelavam mais corajosos e fiéis. Atendendo a isso, o grande Sesostris colocou a homenagem entre os diversos números de uma festa popular. A condecoração constaria de um leve revestimento de ouro para cada um. No dia marcado, conquanto sob severa contenção, 5 dos pássaros em destaque escaparam pelos céus afora. Apenas um deles ficou retido nas mãos de alto funcionário ante a real presença. O faraó aproximou-se com carinho e borrifou-lhe o corpo, especialmente as asas, com finíssima poeira de ouro puro, sob os aplausos da multidão. O pássaro condecorado, entretanto, embora liberto, permaneceu em vasta mesa do palácio a contorcer-se, qual se quisesse desfazer-se do precioso brinde, sempre reverenciado por todos. No entanto, nunca mais ele conseguiu voar. Telespectador amigo, esta mensagem é muito importante para nós refletirmos. Nós podemos ver que o pássaro dourado era aquele pássaro que foi homenageado. Porém, aquela homenagem foi justamente revesti-lo de ouro. E ele, na realidade, ele alçava coisas mais leves, que eram apenas a liberdade. Era apenas o voar. Quantas vezes nós, em nossa vida, no nosso dia a dia, por um motivo ou outro, nós nos sentimos presos a alguma coisa, presos aos preconceitos, presos a uma vida social, presos a um nível social, presos a tantas coisas, quando nós poderíamos ser libertos, podendo viver a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, porém, com muito carinho, com muita caridade, com muito amor ao próximo. Quantas vezes a fortuna nos afasta do nosso irmão mais carente? Quantas vezes o conforto de nossos lares nos tira da nossa liberdade de ação, de podermos sair, ir em busca de alguém que está sofrendo mais do que nós? Quantas vezes o ouro nos é tão pesado no corpo? Nós temos uma mensagem no mesmo livro Histórias que Jesus contou, que nos conta uma história do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? Era um jovem que era filho de um senhor muito rico. Era um senhor muito bom,
porém ele tinha o ouro, justamente esse ouro que quando não é bem encaminhado, quando não é bem usado, ele muitas vezes prende. E ele tinha 2 filhos. E o mais novo, consciente de que seu pai era rico, ele achava que ele tinha direito de viver, de conhecer novas terras, de conhecer outras pessoas, de conhecer outros lugares, de viver, enfim, liberto. Ele então chegou perto do pai e disse ao pai: papai, eu quero a minha parte que o senhor tem na riqueza. Eu quero aquilo que é meu, que me é devido, porque eu quero sair pelo mundo. E esse pai, com toda bondade, ele tinha somente 2 filhos, ele pegou tudo que ele tinha, repartiu direitinho, entregou a parte que era daquele filho que estava querendo sair pelo mundo, querendo viver, entregou a ele. E esse jovem não era muito ajuizado. Então o que ele fez? Logo que ele se viu pronto para viajar, para mandar na sua própria vida, ele não valorizou tudo aquilo que seu pai havia lutado para conseguir. Ele saiu para o mundo. Ali ele encontrou companheiros que também não tinham nenhum compromisso com a vida, queriam era gastar, era viver a vida à larga, à vontade, gastar tudo que tinha. E esses companheiros assim fizeram com ele. Saíram, viajaram, gastaram, beberam, fizeram de tudo. Do dia para a noite, esse jovem se viu numa miséria absoluta. E ele desesperou-se. Como se manter? Então ele começou a pensar, ainda mais que na cidade onde ele passou a viver, teve uma seca muito grande e todo mundo foi empobrecendo e entrou na miséria. E ele então resolveu procurar um emprego, fosse ele o que fosse. E ele encontrou um emprego na casa de um senhor para cuidar dos porcos. Mas na realidade, os porcos eram mais bem tratados do que ele próprio, porque aquela comida, aquela fruta que os porcos se alimentavam, nem aquela ele poderia comer. E ele se viu então numa situação desesperadora. Mas ele tinha algo de bom dentro dele, tinha sobrado alguma coisa dentro dele. E ele começou a pensar e se arrependeu de toda aquela atitude que ele tinha tido com seu pai. Ele pensou: eu errei perante Deus e eu errei perante meus pais. Eu aprendi tanto que nós devemos amar os nossos pais, honrar os nossos pais, e eu errei perante ele. E aqueles homens que trabalham para o meu pai, honradamente, eles vivem muito melhor do que eu estou vivendo. E ele então resolveu voltar para a casa de seu pai e não mais mostrar para ele: eu sou seu filho, mas sim tentar ser o mais humilde dos empregados, mas trabalhar para a sua própria sobrevivência. E ele voltou. Foi uma viagem difícil? Sim, foi muito difícil. Ele andando, pegando a condução que ele conseguisse encontrar, caminhos difíceis, caminhos dificílimos de serem atravessados. E ele então foi chegar, quando ele ia chegando na casa do pai, ele estava uma verdadeira miséria humana. E seu pai de longe o reconheceu, mas seu pai era um homem muito bom e tinha muito amor no coração. E quando ele reconheceu que era seu filho, quanta alegria ele sentiu. E ele correu a abraçá-lo, a recebê-lo dentro de sua própria casa, chamou aqueles operários que trabalhavam com ele e disse para eles: busca logo roupa limpa, alimento e vamos fazer uma festa bem alegre. É um filho que estava perdido e voltou para casa.
E o filho mais velho ainda estava no campo trabalhando. E eles estavam ali já festejando a chegada daquele filho pródigo. Quando o filho mais velho, voltando do trabalho, e viu aquela festa dentro da casa, ele não se conformou. Ele perguntou aos funcionários o que é que eles estavam festejando. E eles disseram: seu irmão voltou. E seu pai está tão alegre e quis fazer então essa festa para recebê-lo de volta. E ele teve muita raiva. Ele procurou o pai e disse para ele: como? Eu estou do seu lado, trabalhando no dia a dia, eu nunca o deixei. Ele saiu, acabou com tudo e voltou, e o senhor nunca fez uma festa para mim. Para ele, o senhor está fazendo? E o pai quis mostrar para aquele filho, era um filho que estava perdido e voltou. É o seu irmão, é o nosso filho. Eu amo muito você, tudo que é meu é seu também. Mas ele voltou. Telespectador amigo, quantas vezes a gente fica a imaginar? Será que esse irmão mais velho estava com a razão? Ou ele não estava sabendo perdoar a falta de juízo do seu irmão? Ele estava sendo egoísta, ele estava sendo orgulhoso. E com vocês, o nosso querido senhor Duraide. Companheiros queridos, a lição é realmente exigente no que chama a atenção para nós trabalharmos em nós cada vez mais as qualidades morais que Jesus veio trazer para a humanidade. Não há outra saída, não há outro caminho senão nós, dentro do lar, principalmente, educarmos os nossos filhos dentro desses processos que o cristianismo vem nos ensinando. Só que para fazer esse trabalho, nós nos sentimos na obrigação de também fazer esse trabalho conosco. É o autoburilamento. Jesus veio ao mundo para trazer a verdade para toda a humanidade, mostrando-nos quem nós éramos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos caminhando. Portanto, cada um dos nossos entes queridos, ou cada um dos queridos do Pai, do Criador, que forem recuperados, que entenderem o caminho do amor e procurarem seguir, lutar para melhorar-se, serão aqueles que vão causar uma alegria infinita ao Pai, ao Criador. A lição é muito clara nesta parábola que nosso querido Caruso acabou de nos revelar. Então todos nós ficamos felizes quando o homem vem para o seio do amor, para a vida de amor, quando ele vem para uma relação de amor, que é a busca da lei, das leis, não somente as leis dos homens, mas as leis divinas, as leis superiores. Então ele está andando no amor, enquanto a maioria anda em desamor. Isso causa tristeza, abatimento em todos nós. Mas isso também é uma fase temporal apenas. Isso não é para sempre. O indivíduo que está naquela condição está tendo a oportunidade de tomar contato e conhecimento com os demais dentro da sociedade. E ele está tomando um choque anímico para crescer. Muitos há que, infelizmente, não poderão realmente fazer algo melhor do que já conseguem fazer. Mas a grande esmagadora maioria já tem condições de compreender e de entender esse princípio da luta para melhorar-se. E feliz aquele que assim compreende e sabe que não vai sair daqui um santo, mas vai melhorar o máximo possível. Basta compreender este fato e já começar a iniciar na vida um novo caminho para nós sentirmos a diferença extraordinária, que é a busca do dia a dia, o deitar novamente, o acordar novamente, a luta familiar, as dificuldades que aí estamos enfrentando. O homem então vai buscar a sua libertação. Ele libertar-se-á não adquirindo coisas do mundo, porque as coisas do mundo, tal qual o pássaro, prendem-nos aqui, agarra-nos aqui na terra. E nós não vamos poder alçar o voo tão lindo que é preciso alçar o espírito, o voo do espírito. Nós que falamos aqui, vocês que me ouvem aí, somos espíritos. Nós temos um corpo apenas e tão somente para estarmos manifestando na matéria, mas nós somos espíritos. Nós temos um corpo que está hoje conosco, poderá não estar daqui a pouco. Então o importante é o espírito e não o corpo. Se bem que nós precisamos cuidar dele, porque ele é a ferramenta extraordinária, belíssima, maravilhosa, que o Pai nos ofereceu como uma benesse de amor, que os nossos pais nos deram. A oportunidade de estarmos aqui com o corpo idêntico ao deles.
muito semelhante em muitas coisas, e às vezes semelhante até nos costumes e nos hábitos, porque fazemos parte do mesmo clã. Então é muito fácil entender que aqueles que caminham junto têm os mesmos hábitos, os mesmos vícios, as mesmas qualidades. Mas nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Então o meu pai, que é meu pai hoje, ele está meu pai, ele não é meu pai. O seu filho, o meu filho não é meu filho nem seu filho, ele está nosso filho, temporariamente. Ora, você é um espírito eterno e ele também é um espírito eterno. Isto é o ponto pacífico e final. E estamos aqui para crescer, para evoluir. E graças a Deus, isto que nós estamos aqui lhes dizendo, já é um produto da ciência, não pertence mais às religiões. A ciência que está comprovando isto que estamos colocando. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima reunião, se Deus quiser.